de Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 33. Mais de uma vez durante os seus passeios pelo parque, Elizabeth teve a surpresa de se encontrar com Mr. Darcy. Ela sentia a perversidade do acaso, que o trazia onde ninguém mais costumava aparecer. E para impedir que tal incidente voltasse a ocorrer, ela teve o cuidado de, desde logo, o informar de que aquele era seu passeio favorito. Achou muito estranho, portanto, que o acaso se repetisse segunda vez e até terceira. Parecia o efeito de uma vontade maléfica, ou então de uma voluntária mortificação, pois nessas ocasiões Mr. Darcy não se limitava a balbuciar simples perguntas de cortesia e depois de embaraçada pausa a afastar-se. Ele retrocedia na direção tomada e a acompanhava. Pouco falava, e Elizabeth não se dava ao trabalho de escutá-lo com muita atenção. Mas da terceira vez, ele fez-lhe perguntas estranhas e desconexas sobre o prazer de estar em Hunsford, o gosto que ela parecia encontrar naqueles passeios solitários e a opinião dela sobre a felicidade do casal Collins. E já que falavam em Rosings e no fato de ela não compreender muito bem o espírito daquela casa, ele parecia dar a entender que quando ela voltasse a Kent, ela residiria ali também. As palavras empregadas por ele pareciam não admitir outra interpretação. Estaria ele a pensar no Coronel Fitzwilliam? Elizabeth supôs que, se caso se tratasse de uma indireta, seria esse o sentido mais provável. Ficou um pouco perturbada e deu graças a Deus por, naquele momento, se encontrarem perto do portão do presbitério. Certo dia em que Elizabeth, em seu passeio habitual, se encontrava relendo a última carta de Jane, especialmente determinado trecho em que Jane se mostrava mais deprimida, viu, ao levantar os olhos, que se encontrava diante do Coronel Fitzwilliam e não de Mr. Darcy, como ela tinha suposto. Guardando imediatamente a carta e forçando um sorriso, disse: "Ainda nunca o tinha visto por esses lados." "Estava dando a volta ao parque", replicou ele, "como geralmente faço todos os anos, e tencionava encerrá-la com uma visita ao presbitério. Pretende continuar?" "Não, eu já ia voltar." E dizendo isso, ela tomou a direção oposta e juntos tomaram o caminho do presbitério. "Está mesmo decidido a deixar Kent no sábado?" perguntou-lhe Elizabeth. "Sim, a menos que Darcy torne a adiar a partida. Mas estou a seu inteiro dispor e ele que decida como bem entender." "E ele parece gostar muito de exercer a faculdade de escolha. Não conheço ninguém que pareça ter tanto prazer em fazer as próprias vontades como Mr. Darcy." "Tem razão. Ele gosta bastante de fazer o que quer", replicou Coronel Fitzwilliam. "Como todos nós, aliás.
Só que ele tem meios para se dar a tal luxo, pois ele é rico e os outros, em sua maioria, são pobres. Falo com sinceridade. Em minha qualidade de filho mais novo, como sabe, tenho de estar preparado para o sacrifício e a obediência. Em minha opinião, o filho mais novo de um nobre nunca se familiarizará demais com tais aspectos da vida. Diga-me, seriamente, que sabe o Senhor a respeito de sacrifício e obediência? Quando foi o Senhor impedido, por falta de dinheiro, de se locomover livremente ou de obter coisas que desejava? Isso são perguntas de caráter privado, e talvez eu não possa dizer que tenha experimentado muitas dificuldades dessa ordem. Porém, em assuntos de maior importância, é possível que eu sofra pela falta de dinheiro. Os filhos mais novos nem sempre se podem casar segundo suas inclinações. A não ser que simpatizem com mulheres de fortuna, o que não é raro. O hábito que temos de gastar dinheiro torna-nos dependentes demais, e são poucos aqueles que, em situação idêntica à minha, se aventuram a casar sem considerar a questão monetária. Estará ele pensando em mim? Pensou-se Elizabeth, corando com a ideia, mas dominando-se disse em um tom alegre: E diga-me, qual o preço habitual para o filho mais novo de um nobre? A não ser que o irmão mais velho seja muito doente, não creio que possam exigir mais de 50.000 libras. Ele respondeu-lhe no mesmo tom e o assunto morreu. Para interromper um silêncio que poderia fazer crer ao coronel que ela se sentira de qualquer modo afetada pelo que se passara, Elizabeth disse pouco depois: Imagino que seu primo o tenha trazido consigo apenas com o intuito de ter alguém à disposição. Sendo assim, não entendo por que não se casa. Teria, desse modo, o problema resolvido. Mas talvez a irmã, de momento, preencha esses requisitos, pois ela está inteiramente a seu cuidado e ele pode fazer com ela o que quiser. Não, disse Coronel Fitzwilliam. Essa é uma vantagem que ele tem de partilhar comigo. Exerço juntamente com ele a tutela de Miss Darcy. Ah, sim. Diga-me, que espécie de tutores são os senhores? Sua tutela dá-lhes muito trabalho? As jovens da idade delas são, por vezes, difíceis de levar. E se ela possui o verdadeiro espírito dos Darcy, deve ser voluntariosa. Enquanto assim falava, Elizabeth reparou que ele a olhava seriamente e, pela maneira como ele lhe perguntou, pouco depois, por que ela supunha que Miss Darcy lhes pudesse causar preocupações, ficou convencida de que andara próximo da verdade. Ela imediatamente respondeu: Não se assuste, nunca ouvi nada de mal a respeito dela e tenho-a na conta de uma das pessoas mais maleáveis do mundo. Conheço duas senhoras que a apreciam bastante, Mrs. Hurst e Miss Bingley. Creio que já o ouvi dizer que as conhece também.
Conheço-as vagamente. O irmão delas é um cavalheiro muito simpático e bem educado. É um grande amigo de Darcy. Oh, sim, disse Elizabeth secamente. Mr. Darcy é invulgarmente atencioso para com Mr. Bingley e tem com ele um cuidado realmente prodigioso. Cuidado com ele? Sim, não me custa acreditar. Darcy cuida e vela por ele, sobretudo nas situações mais delicadas e que exigem cautela. Por alguma coisa que ele me contou na nossa viagem para cá, tenho razões para pensar que Bingley deve muito a Darcy. Contudo, ele terá de me desculpar, pois não tenho o direito de supor que Bingley seja o protagonista dessa história. É uma simples conjetura. Que quer dizer com isso? É uma coisa que Darcy não desejará com certeza que se espalhe, pois se chegasse aos ouvidos da família da moça seria bastante desagradável. Pode ter certeza de que nada direi a tal respeito. E lembre-se de que não estou absolutamente certo de que isto se passe realmente com Bingley. O que ele me contou foi apenas o seguinte: que ele felicitava a si mesmo por haver salvado um amigo dos inconvenientes de um casamento dos mais imprudentes, mas não mencionou nome ou quaisquer detalhes, e eu suspeitei de que se tratasse de Bingley, apenas porque o tenho na conta de um desses rapazes capazes de se meterem em tais apuros, e porque sei que eles estiveram juntos todo o verão passado. E Mr. Darcy expôs os motivos dessa interferência? Compreendi que havia objeções muito fortes contra a jovem. E que artifícios empregou ele para separá-los? Ele não me pôs a par da manobra, disse Fitzwilliam sorrindo. Apenas me disse o que acabei de lhe contar. Elizabeth não respondeu e continuou a caminhar, o coração repleto de indignação. Depois de observá-la durante alguns instantes, Fitzwilliam perguntou-lhe por que estava tão pensativa. Estava pensando no que me contou. A conduta de seu primo não se coaduna com meus sentimentos. Por que se achou ele no direito de julgar? Parece estar disposta a considerar inoportuna a interferência dele. Não vejo com que direito Mr. Darcy pode decidir da legitimidade das inclinações do amigo, ou, baseado apenas em seu julgamento, determinar de que maneira aquele amigo poderá ser feliz. Mas, continuou ela, voltando a si, como não temos nenhum conhecimento das circunstâncias, não é justo condená-lo. De certo, não terá havido grande amor no caso. A suposição não é improvável, disse Fitzwilliam. Porém, diminui bastante o triunfo de meu primo. Essas palavras foram ditas em tom de gracejo, mas a Elizabeth parecer um retrato tão fiel de Darcy que achou mais prudente calar-se, a fim de não se trair em sua resposta, e, mudando abruptamente de assunto, falaram de amenidades até chegarem ao presbitério. Uma vez aí e fechada em seu quarto, mal o visitante a deixou, pôde pensar, sem interrupção, sobre tudo o que ouvira. Não havia dúvida de que se tratava de sua família.
Não poderiam existir no mundo dois homens sobre os quais Mr. Darcy exercesse um domínio tão absoluto. Que ele influíra nas medidas adaptadas para separar Mr. Bingley de Jane, nunca ela pusera em causa, mas sempre atribuíra a Miss Bingley a iniciativa do plano e a parte mais importante da execução. Se sua vaidade não o iludira, Mr. Darcy era, por seu orgulho e capricho, a causa de tudo o que Jane tinha sofrido. Ele arruinara, por algum tempo, todas as esperanças de felicidade para o coração mais afetuoso e mais generoso do mundo, e ninguém poderia prever quão duradouro era o mal por ele infligido. Havia fortes objeções contra a jovem. Tais haviam sido as palavras do coronel Fitzwilliam, e essas fortes objeções eram, provavelmente, o fato de ela ter um tio advogado na província e outro comerciante em Londres. Contra a própria Jane, exclamou ela, não poderia haver nenhuma possibilidade de objeção. Ela é toda doçura e bondade, é inteligente, educada e suas maneiras são cativantes. Nada tem contra meu pai tampouco, que, embora um pouco excêntrico, tem qualidades que nem Mr. Darcy pode desdenhar, acrescidas de uma respeitabilidade que ele provavelmente nunca alcançará. Porém, quando pensou na mãe, sua confiança declinou um pouco. Mas não admitia que quaisquer objeções nesse campo pesassem aos olhos de Mr. Darcy, o qual ela estava convencida seria mais facilmente atingido pela insignificância dos parentes do amigo do que pela falta de senso dessas pessoas. E, por fim, ela decidiu que Mr. Darcy se deixara levar em parte por seu desmedido orgulho e em parte pelo desejo de guardar Mr. Bingley para sua irmã. A agitação e as lágrimas que o assunto provocou trouxeram a Elizabeth uma dor de cabeça que, agravando-se pela tarde e aliada à sua aversão por Mr. Darcy, a impediram de acompanhar seus primos a Rosings, onde deviam ir tomar chá. Mrs. Collins, vendo que ela realmente não estava bem, não insistiu e poupou-a à própria insistência de Mr. Collins, que, apesar de tudo, não escondia sua apreensão de Lady Catherine se mostrar aborrecida por Elizabeth ficar em casa. Obrigada pela audiência. Se você gostou deste áudio, por favor, deixe seu like, compartilhe, deixe também seus comentários. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, toda vez que nós colocarmos um novo vídeo, você será avisado. Não deixe a leitura para depois. Um grande abraço e até a próxima!